Olá pessoal, vamos continuar aqui a resolução da prova da Polícia Militar de São Paulo, elaborada pela Banca Vunesp. Essa prova é de 2014, tá? Vamos fazer outras provas e vocês acompanhem aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas aulas, né? Não custa nada, é de graça. Então vamos lá fazer aqui a questão 30. Veja bem, né? Além de ser uma correção de prova, é uma análise também, tá? Então aqui fala o seguinte, olha, uma área retangular, você vê que a banca não dá figura, né? E a figura também, dentro da resolução de problemas, pouco importa. Muitas das vezes até a figura até engana a gente. Então, você vê que nem dá figura aqui, mas ele fala que a área é retangular e tem a área, né? Ele dá a área, é retangular, de área igual a 30. Então, só para a gente ter uma ideia, fazer aqui um desenho, mais ou menos, tá? Então, a área retangular, aliás, a figura retangular de área 30 km². Para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros quadrados. Então, assim, essa área aqui foi dividida em quadradinhos pequenos de 2 metros quadrados. Claro que não está dentro das proporções, é só para ter uma ideia. Então, foi dividido assim. Aliás, quadradinho de 2 metros quadrados, não. Foi dividido em quadradinhos de lado 2 metros. De lado 2 metros. Onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. Então, aqui, olha, uma árvorezinha aqui no meio, tá? Então, vamos lá. O número de árvores que são plantadas nessa área vai ser... ele quer saber o seguinte. Você tem que pegar essa área e dividir por essa área aqui, desse quadradinho. Qual a área desse quadradinho aqui? Vou chamar aqui. Vai ser a fórmula da área do quadrado, só lembrando aí, L ao quadrado, né? O lado é 2, então fica 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, que dá 4 metros ao quadrado. Veja bem, existem várias formas de resolver esse problema, né? Quando eu falo várias formas, não significa que a matemática ela é desorganizada, não. Pelo contrário, né? É a ciência talvez mais organizada que existe. Mas eu falo que tem várias formas, porque aqui, olha só, quando eu dividir 30 km² por 4 metros ao quadrado, eu tenho um problema aqui da unidade. Aqui está em quilômetro quadrado e aqui está em metro ao quadrado, tá? Então, eu não posso fazer quantas árvores vão ter, né? Eu não posso dividir 30 km² por 4 metros ao quadrado, olha. Não vai, aliás, a resposta nem está aqui. Se a banca fosse sacana, né, isso aqui dá 4,5, ela colocaria uma letra F aqui, igual a 7,5. Aí algumas pessoas têm certeza que ia vir aqui marcar. Então a banca não faz nem isso, né? Vocês veem que nem tudo, né, nem tudo é terrorismo, tá? Um avaliador mais sacana faria isso, né? Então, não posso fazer isso por quê? Porque aqui está quilômetro ao quadrado e aqui está metro ao quadrado. Tá? Vou apagar. Né? Vou apagar aqui. Então, isso aqui eu não posso fazer. O que eu tenho que fazer? Quando eu falo que tem algumas maneiras de se resolver, é que ou eu passo isso, ou passo essa parte de cima, 30 km², para metro ao quadrado, tá? Ou passa essa parte de baixo que está metro ao quadrado para quilômetro ao quadrado. Só sei que é o seguinte, que eu tenho que deixar tudo igual. Essa que é o X da questão, né? Esse é o X da questão. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu acho mais fácil passar
30 km quadrado para metro ao quadrado. Então, vamos fazer aquela tabelinha aqui de unidades, tá? Vou dar uma pausa no vídeo, quando voltar vai estar escrito aqui. Então, coloquei a tabela aqui, coloquei essa tabela aqui, veja bem, para vocês observarem que a matemática, ela não é difícil, tá? O que é difícil é que falta, às vezes, o conhecimento de algumas partes, né, fundamentais. Igual essa tabela aí, olha. Essa tabela de unidade, né? É o sistema métrico decimal. Então, a gente tem aí a unidade fundamental para medir, né, que a gente mede o comprimento, que é o metro, né, cuja abreviação é esse M aqui. E você tem os seus múltiplos, né, para o lado de cá, para o lado da esquerda, e os submúltiplos, para o lado da direita aqui. Então, eu tenho um metro para cá, eu tenho o decâmetro para cá, o hectômetro e o último quilômetro. Existem mais, mas vamos colocar esses daqui, tá, como fundamentais também. E os submúltiplos, o decímetro, né, quase a gente não usa, centímetro a gente usa muito e milímetro também. Isso daqui é para a unidade de comprimento. Para a unidade de superfície, eu tenho a mesma coisa, só que agora eu vou ter superfície, como eu meço em área, então eu vou ter o metro ao quadrado, eu vou ter o metro ao quadrado, para cá, o decâmetro ao quadrado, o hectômetro ao quadrado e o quilômetro ao quadrado. Esses são os múltiplos. E para o lado da direita, os submúltiplos, que é o decímetro ao quadrado, o centímetro ao quadrado e o milímetro ao quadrado. Repare que eu não poderia nem estar explicando isso aqui para resolver o exercício, não. Tá? Estou explicando porque iria faltar essa informação. Talvez quem não entendesse é porque estaria faltando essa informação. Então, veja bem, 1 metro ao quadrado é 1 vezes 1. 1 metro, né? Ficaria 1 metro ao quadrado. Um decâmetro ao quadrado, decâmetro não é um múltiplo que significa 10 metros, ó, 1 metro ao quadrado, um decâmetro é 10 metros. Então, um decâmetro ao quadrado seria 100, 10 vezes 10, 100 metros ao quadrado. Olha aí como é que vai aparecendo as coisas. O hectômetro seria 100, o hectômetro é 100 metros. Então, o hectômetro ao quadrado é 100 vezes 100, daria 1 com 4 zeros, 10 mil metros ao quadrado. E aqui, quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, é um múltiplo do metro, quilômetro. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 1 quilômetro ao quadrado é 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão. 6 zeros, ó, repara, né? 1000 vezes 1000, só colocar 1 e 6 zeros, 1000 metros ao quadrado. Ou seja, agora eu vou vir aqui para o exercício, né, para terminar. Ó, 30 km ao quadrado são quantos metros ao quadrado? Se 1 km ao quadrado é 1 milhão de metros ao quadrado, 30 km vai ser 30, só multiplicar por 1 milhão, né? Ficaria metro ao quadrado, que fica igual a 30 milhões de metros ao quadrado. Pronto, divide isso aqui por 4 metros ao quadrado, né? Fica 30 milhões dividido por 4. Se você fizer essa continha, eu gosto de fazer aqui, porque seria o que seria como se você estivesse resolvendo a sua prova. Então, você iria lá no rascunho da sua prova, colocar 30 milhões e dividir por 4. Então, 3 não dá, pega o 30. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. Abaixa o 0. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Abaixa o 0. 0 dividido por 4, 0. Abaixa o 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 0 dividido por 4, 0. Quanto que deu aqui? Deu, essa continha, deu igual a 7 milhões e 500 mil metros ao
aliás, 7.500 milhões quadradinhos. Cada quadradinho é uma árvore, então dá isso aqui de árvores. Resposta correta, a letra D. Tá? Então vamos para a próxima. Para a próxima aí. Número 31. Beleza, pessoal? Então vamos aqui continuar, tá? E fazer a 31, que fala assim. 31. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa. Então, veja bem. Tem um caldeirão. Aqui tem 3 litros de sopa. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, 20 conchas cheias. Né? Então, a concha, 20 dessas. 20 conchas dessas. E ainda sobrou lá, no final, sobrou um restinho aqui, equivalente, sabendo que restando ainda 1,2 litros. Então, veja bem, né, como que equaciona isso? Né? 3 litros menos 20 conchas. Quantos litros tem na concha? Não sei, vou chamar de X. Ainda restou um chorinho de 1,2. Isso que está aqui desenhado é isso aqui equacionado. Tá? Então, ficaria assim, resolvendo isso. 3 menos 20x igual 1,2. Então, 3 menos, vou repetir aqui, 20x igual a 1,2. O que tem x fica de um lado, o que não tem x fica do outro. Ó, o 3 está sozinho, vai para o lado do 1,2 que não tem x também. Então, tá mais, você vê que ele não tem ninguém na frente, é positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, pula a igualdade, ele vem negativo. Aí fica menos 20x igual 1,2 menos 3. Você pega o maior, subtrai o menor e ainda fica negativo, porque a quantidade negativa é maior, né? Quantidade negativa é maior. Então, você tira 1,2 e ainda fica faltando tirar 1,8. Vamos lá. Tá tudo, o cara que contém o x aqui está negativo, então vamos multiplicar por menos 1 para deixar ele positivo. Você multiplica tudo por menos 1, né? Se multiplicar só esse, você acaba criando a desigualdade, mas aqui é uma igualdade. Então, para permanecer a igualdade, você multiplica os dois lados da igualdade por menos 1. 20x vezes menos 1 dá mais 20x. Você multiplica por menos 1 só para poder trocar esse sinal. Pronto. Só que aí esse vai no embalo também. Menos vezes menos 1 dá 1,8. Pronto. Fica x igual a 1,8 dividido por 20. Então, fica x igual... Vamos fazer essa divisão aqui, no rascunho. Né? Você tem um rascunho aí na sua prova. Então, fazer essa divisão. 1,8 dividido por 20. 1 não divide por 20. Então, você passa a vírgula daqui para o lado de cá. Então, fica 18 por 20. 18 também não divide, então você acrescenta um zero. E como você acrescentou um zero, você divide o quociente por zero, para permanecer, né, a relação da divisão. Então, 180 dividido por 20 agora dá. Né? 180 por 20 dá 9, né? Porque 9 vezes 2, 18. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Dá 180. Para 180, nada. Aliás, quando você acrescenta o zero aqui, tinha esquecido o zero no quociente.
né? Aí fica 180 por 20, dá 9, 9 vezes 2, 18, com 0, 180, 180 para 180, nada. Então, aqui seria 9. Então, aqui essa divisão aqui dá 0,09. Então, a concha que ele tirou 20, cada concha tem 0,09. Repara que aqui o 3, né, detalhe, estava em litro e aqui estava em litro, né? Não estava nada trocado, tá certo? Então, a concha vai dar em litro também. Beleza. Depois disso, o que aconteceu? Sabendo que a pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que para tomá-lo utilizou uma colher com 12 mililitros, então, olha só, mais um exercício do sistema métrico decimal, nesse caso agora envolvendo volume, né? Litros e os seus submúltiplos ou múltiplos. Quando eu falo submúltiplos, eu tenho litro, submúltiplos eu tenho decilitro, centilitro e mililitro. Para cá eu tenho decalitro, hectolitro e quilolitro. Beleza? Então, repara, a gente sabe, na aula dessas transformações de unidade, que cada unidade de volume é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, veja bem, né? Quem é inferior, centilitro ou mililitro? Centilitro, aliás, coloquei o centímetro com litro aqui, né? Deixa eu corrigir. Centilitro, que a unidade é CL. Quase ninguém ouve falar, né? Centilitro. Então, veja bem, de centilitro, para você transformar centilitro em mililitro, você multiplica por 10. Ou seja, 1 centilitro é igual a 10 mililitros. Decilitro para centilitro, multiplica por 10. Litro para decilitro, multiplica por 10. E assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Então, para você transformar litro para decilitro, multiplica por 10. Ou seja, 1 litro é igual a 10 decilitros, que é igual a 100 centilitros, multiplica por 10 de novo, que é igual a 1000 mililitros. Para você fazer o contrário, mililitro para litro, faz o quê? Divide. Né? Você fazer a volta, quando você vai fazendo a volta, você divide. Isso que eu estou falando não é porque é assim não, tá, pessoal? São unidades de transformação de unidade de volume, tá? Então, foi escalado assim, algumas unidades fundamentais, litro, decilitro, e cada uma é 10 vezes maior que a outra. Se você andar para a direita. Se você andar para a esquerda, é só fazer o contrário, dividir por 10. É 10 vezes menor, no caso. Bom, como eu falo, né? Como eu sempre costumo dizer, a matemática não é difícil. O que falta é você fazer muito exercício sobre essa questão de transformação de unidades. Que aí a gente já pularia essa parte. Mas vamos lá. Né? O que tem aqui para dividir, então? Aqui eu tenho, voltar aqui no exercício. Eu achei esse 0,09 aqui, que foi a medida da concha, né? Então, a pessoa colocou 3 conchas dessa no prato. Vamos voltar ao raciocínio aqui. Eu tenho um prato. A pessoa colocou 3 conchas dessa. Então, quanto que tem aqui no prato? O volume do prato. Só pegar, mudar de cor aqui para vocês não reclamarem. Então, quanto que tem aqui no prato? Tem 0,09 vezes 3, facinho de fazer. Costumar fazer as coisas de cabeça. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 0, 0 com 2, 2. 3 vezes 0, 0. Então, dá 0,27 litros. Está no prato. Aí que tá. A pessoa usou uma colher. Ó, vou colocar a colherzinha aqui, que tem 12 mililitros de volume, de capacidade. Né? Então, quantas colheradas ela vai usar para poder tomar toda essa sopa?
só dividir 0,22 litros por 12 ml. O problema é que você não pode dividir unidade diferente, vai dar um número doido, né? Um número errado. Ó, porque aqui está litro, não é verdade? E aqui está mililitro. Beleza? Tinha pausado o vídeo aqui para dar um confere nas contas, mas vamos lá. Então, vamos terminar de fazer. Olha, aqui está em litro e aqui está em mililitro. Eu tenho que transformar tudo para uma unidade só. Ou eu passo mililitro para litro, ou eu passo litro para mililitro, né? Aqui está a tabela de transformação de unidades. Olha, se eu for passar mililitro para litro, o que eu vou fazer? Como eu vou voltar, eu vou dividir tudo por 10, por 10, por 10. A mesma coisa de dividir por 1000. Né? Dividir por 10 3 vezes. Se eu for transformar litro para mililitro, eu vou multiplicar por 10 3 vezes. Eu acho que fica melhor. Né? Ou seja, tenho certeza que vocês estão entendendo, 0,27 litro vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, dá, olha, multiplicar por 10, só passar a vírgula para a direita 3 vezes, então 1, 2 depois do 7 e 3, 270 ml. Pronto. Quantas colheradas foram dadas? Quantas colheradas? É difícil escrever aqui no PDF mesmo, mas só você pegar agora 200 ml, 270 ml dividido por 12 ml. Repara que agora está correto. Repara que agora está correto. Então, só pegar aqui e fazer essa conta. Vamos fazer essa conta, para vocês verem. A prova tem uma parte do lado, que é para rascunho, é lá que vocês estariam fazendo esse cálculo aqui. Claro que, né, iria evitar muitos passos, a conta iria ficar muito menor, não teria nada desses desenhos, nem essa tabela de transformação de unidades, isso iria ajudar muito. Mas eu estou fazendo aqui para poder simplificar para vocês. Inclusive, vou usar aqui esse pedacinho aqui para fazer o restante das contas, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, 270 dividido por 12 dá, aqui dá 2, 2 não dá, pega 27, 27 por 12 dá 2, 2 vezes 12, 24, para 27, 3, abaixa o 0, 30 por 12 dá 2 ainda, 2 vezes 12, 24, para 36. Não tem ninguém para abaixar, acrescenta um 0 e uma vírgula no quociente, né? Porque aqui já seria 60 décimos. Então, vírgula no quociente, porque aqui vai dar um décimo também, seria 5 décimos. Ou seja, a resposta daqui vai ser 22,5. Ou seja, ela vai dar 22 colheradas, mais meia colheradinha para pegar o restante, o chorinho que ficou. Resumindo, no mínimo, 23 colheradas. Show de bola? Merece um like, por favor. Então, continuando aí, vamos fazer a questão 32. Bom, vamos ler aqui. Então, vamos lá. Em um terreno retangular, de 25 metros de largura por 60 de altura, tem aqui o desenho, largura e altura, 60 metros de largura e 25 metros de largura por 60 metros de comprimento, né, se corrigindo, será construído um pequeno depósito cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Então, aqui
está o depósito, e esse depósito é 2% da área do terreno, da área total do terreno. Já dá para perceber que você vai ter que calcular a área do terreno, saber quanto que é 2%, e depois desses 2%, você vai, quanto que é 2%, né? Qual a área, que área que significa, que representa 2% desse total. De posse desse valor, você vai saber quanto que vale esse pedacinho aqui, né? Achando esse pedacinho, ele quer saber o quê? O perímetro. Achando esse pedacinho, só somar esse pedacinho, mais 8, mais esse, mais 8. Pronto. É isso que é para achar. Então, vamos achar a área total do terreno. Então, a área do terreno, vai ser a área de um terreno retangular é A vezes B, que ou A é 25 ou A é 60, tanto faz. Vou colocar 60 como A, o B 25. Fazendo essa multiplicação aqui, do lado aí, dá 1.500. Só, né, deixando uma coisa clara aqui, é 60 metros vezes 25 metros. 60 vezes 25 dá 1.500. E metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então, a área desse terreno, a área desse terreno é 1.500 metros ao quadrado. Quanto que é 8% de 1.500? Para a gente saber quanto que vale o quadradinho lá. Então, a gente estudou e sabe que para você calcular 8% de 1.500, só você pegar 8 vezes 1.500. Só que 8% não é um número, é uma porcentagem. Então, você transforma em número a parte, né, fracionária, que fica 8 sobre 10. 8 sobre 100, desculpa. 8 sobre 100, 8 centésimos. 8%, né, é justamente isso. 8 por 100. 8 por 100 de 1.500. Então, vezes 1.500. Só cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ou seja, 1.500 dividido por 100 dá 15. E 15 vezes 8 dá para fazer de cabeça. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. É isso. 120, então. 120 metro quadrado. São os 8%. Só que esse 8% já tem um lado, que é quanto? Que é 8. Esse 120, que é 8%, vai formar um depósito onde já tem um lado, que é 8. Falta só saber o outro pedaço. Então, ou seja, né, a área do depósito, colocar aqui, AD, vai ser 8 vezes B, ou vezes qualquer coisa aí. Né? Só que onde a área é 120. Ou seja, 8 vezes B é igual a 120. Então, fica B igual a 120. O 8 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, fica B igual a 120 dividido por 8. Dá para fazer de cabeça? Vamos lá, vamos fazer aqui do lado. Vou fazer aqui do lado. 120 dividido por 8. 1 não dá, pega 12. 12 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. Abaixa. Pessoal, só voltar aqui, tá? Não vou cortar o vídeo não, só voltar aqui no equívoco. Aqui, veja bem, aqui não é 8, aqui é 2, né? Olha aqui, ó. Foi só para ver se vocês estavam espertos. Aqui é 2, tinha colocado 8. Então, vou trocar. Tá? Não tem problema não. Vamos lá corrigir as contas. Então, aqui é 2%.
Vamos corrigir as contas, 2%, aqui 2% também, só corrigir. Aqui 2%, aqui foi só para ver se vocês estavam ligados aí na aula, né? Até atenção. 2%, agora 2, né? 100 corta com esse 1.500 aqui, 2 zero corta com esses 2 zero, fica 2 vezes 15, 30. Então aqui fica igual a 30. Então, os 2% que ele quer saber é igual, os 2% da área total é 30 metros quadrados, ou seja, 2% de 1.500 metros quadrados é 30 metros quadrados. Pronto, vamos repetir aqui. Vamos repetir aqui. Agora, esses 30 metros quadrados, né, de área, equivale a esse terreno aqui, 30 metros quadrados, onde eu já tenho um valor de um lado. Falta só saber o valor do outro, chamar de x, ou igual anteriormente, chamei de b, né, como se esse fosse a e esse fosse o b. Ou seja, 8 vezes b, que é a área desse retângulozinho, tem que ser 30, né, 30 metros quadrados. Então, fica b igual, o 8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Bom, 30 dividido por 8, 3 não divide, pego 30, 30 por 8 dá 3, 3 vezes 8, 3, 3 vezes 8, 24, para 24, para 36, não tem ninguém para baixar, acrescento um zero, coloco uma vírgula, porque agora vai dar em décimos a resposta, 60 por 8 dá 7, 7 vezes 8, 56, para 64, acrescento um zero, 40 por 8, 5, 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, esse pedacinho aqui vai valer 3,75 metros. Qual o perímetro agora? O perímetro agora, responder aqui do lado, o perímetro vai ser um lado, mais, o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, vai ser 8 mais 3,75 que a gente achou, mais 8 de novo, mais 3,75. Então, para ficar fácil essa conta, soma 8 com 8, dá 16. 3,75 com 3,75, você pode fazer da forma que você quiser, né? Se quiser, faça no rascunho para não ter dúvida. 3,75 com 3,75. Dá 10, vai 1, 7 mais 7, 14, com 1, 15, vai 1, 3 mais 3, 6, com 1, 7. Então, dá 7,50. Então, perímetro 16 mais 7,50, né? É só você lembrar que 6 mais 6 daria 22, com 1, 23,50. 23,5 metros. Resposta, letra B. Beleza? Então, aqui a gente termina essa parte e depois vamos fazer a 33, a 34, a 35 e finalizando aí a prova de matemática. Abraço aí e se inscrevam no canal.